Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Daiane e vou falar aqui com vocês hoje sobre arquétipos, tá? E o arquétipo que eu vou trazer hoje aqui é o da sereia. Eu vou falar sobre as três facetas ou três características aqui, sombra do arquétipo da sereia, tá bom? Fique aqui, acompanhe esse vídeo e pode ser que tenha alguma coisa aqui pra você, tá bom? E a primeira faceta ou primeira característica sombra aqui do arquétipo da sereia é a baixa autoestima. Uau, né? Eu vou explicar aqui para vocês o porquê a baixa autoestima. Dentro da mitologia, né, quando você entende a história, né, desse ser mitológico, os seres mitológicos eles são do imaginário, do imaginativo, do coletivo, ou seja, todos os deuses da mitologia, eles foram criados a partir da simbologia daquele ambiente, daquele país e da cultura daquele povo. Ou seja, os deuses da mitologia, né, ou os símbolos, ou os seres mitológicos, eles são espelhamento dos seres humanos. Ou seja, nada do que a gente vive aqui é novo, porque já foi vivido, a gente só tá repaginando ou às vezes até recapitulando o que já foi, né? Enfim, então quando a gente compreende a mitologia, quando a gente compreende esses seres mitológicos, as simbologias dele, as facetas arquetípicas, a gente também entende um pouco mais da nossa vida e a gente consegue caminhar para decisões um pouco mais claras sobre a nossa própria vida. E é essa a função aí, né, desse estudo, desse conhecimento dos arquétipos na nossa vida. Beleza, sem mais delongas aqui, a primeira faceta é a baixa autoestima. E por quê? Como você derrota uma sereia? Dentro da mitologia, tem uma explicação para isso, tem até o livro Odisseia, né, o Ulisses e as Sirenas, se alguém quiser ler esse livro para poder entender um pouquinho mais do que eu tô falando, como ele venceu, como ele resistiu às sirenas, às sereias, e enfim, também se salvou e salvou os seus marinheiros ali também. E também tem outras histórias, enfim, se você quiser dar uma aprofundada aí nesse arquétipo aí, que também vai te ajudar, se a sua intenção é ativar esse arquétipo, estudar sobre um arquétipo, ele ajuda a gente a ativar ele dentro da nossa mente através da leitura, que a gente começa a conceber a ideia da existência daquele arquétipo, né, dentro de nós ou dentro da sociedade, você vai começar a identificar quem é o quê. Enfim, por que a baixa autoestima? As sereias, para serem derrotadas, elas são derrotadas através de uma coisa muito simples. Alguém que cante melhor do que elas. E o cantar melhor do que uma sereia é cantar com a alma. Por que cantar com a alma? Porque a alma, ela representa a vida, o sopro de vida, que é muito mais forte, a vida é muito mais forte do que até a própria morte. Entende? Por quê? Porque o canto da sereia, ele conduz à morte. E o canto da alma, ele conduz à vida. Então, quando uma pessoa ali dentro dessa história mitológica, né, das sereias aqui europeias, né, tem essa história, uma pessoa canta de alma, ela derrota a sereia. E o que isso tem a ver com a baixa autoestima? Uma pessoa que tem, no caso, né, aqui a sereia, ela carrega um vazio interno muito grande, uma desconexão com o ser humano, uma desconexão a nível de alma com as outras pessoas. Então, ela precisa dessa validação externa. Então, toda a sua sensualidade, todo o seu magnetismo, todo ali aquele charme, toda aquela beleza daquele canto, ele é externo para validar o vazio interno. Tanto que no momento em que o marinheiro se aproxima dela, da sereia, ela não tem nada para entregar para aquele marinheiro a não ser a morte, porque a morte é o que ela tem dentro dela. E o que eu quero que vocês entendam aqui, né, que fique um pouco mais claro sobre a baixa autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima, elas precisam, né,
se validar através dos recursos externos para garantir o seu mundo interno. Por quê? Provavelmente essa pessoa, ela passou por dificuldades, ou ela passou por uma infância, ou conviveu num ambiente onde ela foi desvalidada, onde a aparência dela era motivo de piada, de chacota, de bullying. Às vezes vem de uma família que até às vezes a mãe ou o pai tirava sarro da aparência, da orelha, do nariz. E o que acontece? Essa pessoa, ela começa a desconectar daquelas pessoas que eram para ser a fonte de amor, aquilo fica vazio, fica oco por dentro. Então o que eu faço? Eu vou para fora. Porque da onde é a minha fonte interna que eu deveria receber amor? Eu recebi foi chacota, foi bullying, foi toxicidade, foi desvalidação da minha aparência, dos meus talentos, do meu dom. Então o que eu vou fazer? Eu vou para fora. Então quanto mais bela, quanto mais magnética, quanto mais sedutora, mais eu vou receber amor, mais eu vou receber atenção. Só que aí que tá. A sereia não tem nada para dar. E aí ela volta de novo para aquele vazio. E volta para onde? Para baixa autoestima. Por isso, para quem tem interesse em viver um relacionamento equilibrado, ou tá aí nesse mood de conquista, né, um crush, ou tem alguém interessado, não é um bom arquétipo para você ativar, a não ser que você queira realmente viver algo casual, né, se for o seu caso. Ou se você é pisciano ou pisciano, se você é de peixes, né, que se apaixona até pelo bom dia que o açougueiro dá, né, aí realmente é uma faceta que vai te ajudar realmente a ter um descolamento um pouquinho das suas emoções, né, se tornar menos emocionado, menos apaixonado ao primeiro olhar, tá bom? E a segunda faceta é o isolamento. A segunda faceta sombra é o isolamento. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da história da mitologia. Tem uma parte, né, dentro ali da mitologia grega que fala sobre as sereias, que naquela época, né, se cultuava Afrodite, né, como a deusa do amor, da fertilidade, das paixões, da beleza. E existiam as ninfas, né, que ali serviam, né, os gregos ali daquela época. E os romanos também tiveram uma época as ninfas também, que eram mulheres extremamente belas, que viviam em grupo ali entre elas. E elas não cultuavam Afrodite. Chegou num ponto onde elas não cultuavam Afrodite, porque elas se achavam belas, magnéticas. Então elas não precisavam. Para que eu vou cultuar essa deusa? Nós somos a beleza, nós somos o amor. E aí, um dos castigos de Afrodite, que essa também é a faceta sombra de Afrodite, ela castigava quem não adorava ela e quem se recusava a viver um amor. E o que aconteceu? O castigo foi isolar as as ninfas, e transformar ela nesse formato, né, de metade mulher, metade peixe que a gente conhece, e colocar elas numa ilha ou em costas, né, ou em rios, dependendo, né, tornando impossível a vida em terra firme e a construção de uma relação com um homem. Ou seja, realmente, se você tem um interesse em construir um relacionamento, se você tem interesse em firmar seus pés na terra, em se movimentar, corre da sereia, tá bom? E o terceiro aspecto sombra aqui é a estagnação. Aí você vai me falar, Dai, mas ela vivia na água, a água é fluida, a água é movimento. Só que a sereia, ela vive na água e algumas delas podem viver até em águas escuras, né? Tem algumas regiões, né, que tem a sereia como ser mitológico que vive em pântanos também. Eu acho que até no Brasil, né, tem no folclore a Yara, né, que é como se fosse uma sereia, mas é adaptado a, né, a esse folclore aí da Amazônia.
que vive em pantas ou vive em rios, né? De águas escuras ali. E o que que elas fazem? Elas vivem a lei da atração. Ou seja, é como se fosse também a figura arquetípica do arcano 2 do tarô, né? Que é a alta sacerdotisa ou a papisa, que ela fica ali parada, protegendo as colunas do templo dela e ali parada. Então, assim, ela tem aquele magnetismo, as pessoas se sentem atraídas, como é a sereia, ela atrai as pessoas através do canto, do charme, da beleza. Porém, ela mesma não faz o movimento. Ela não vai sair pelo mar, pelo oceano, procurando os marinheiros. Não, ela acha uma costa, uma ilha, um lugar ou um porto, né, uma marina onde passam os navios ou os barcos, onde ela sabe onde, né, é a rota dos barcos ali. E ela espera, ela canta e ela atrai, né, de forma realmente a usar a lei da atração. Ela atrai o seu marinheiro ou o seu capitão, ou enfim, né, ou atrai as embarcações, né, todas elas em grupo, aonde elas estão. Então, assim, é uma faceta sombra, a estagnação. De repente você vai estar interessado em alguém aí e você não vai tomar atitude, né? E seja para homem ou seja para mulher, né? Hoje em dia não tem isso de você sentar, fazer a beladona e ficar esperando. Você pode fazer um movimento, porque às vezes você está lidando com uma pessoa que não tem muita iniciativa, né? Ou uma pessoa que é muito tímida, ou uma pessoa que não consegue entender esse jogo dos sinais que traz, que esse é o arquétipo da sereia, né? Vai fazer caras e bocas, vai fazer charme, vai mexer o cabelo, vai cantar, vai fazer uma pose diferente. E às vezes o cara não saca, é uma pessoa desligada, ou a mulher também não vai perceber aquilo dali, tipo, aí, mas o que você tá fazendo? O que a pessoa quer dizer? Né? É uma pessoa desligada, às vezes desatenta. Tem muita gente assim, tem muito homem assim, tem muita mulher assim também, que não percebe essas coisas sutis, o charme. E o que acontece? De repente você pode perder a oportunidade de se relacionar com uma pessoa super bacana, ou conhecer uma pessoa bacana, ou até iniciar um projeto, um trabalho, uma parceria com alguém, porque você tá esperando ainda. Tipo assim, eu sou tão linda, tão charmosa, né? Me comunico tão bem, me expresso tão bem. Aquela pessoa, ela vai vir até mim, né? Que muitas pessoas ativam esse arquétipo da sereia e acabam ficando estagnadas, né? E essa estagnação, ela pode se estender para sua vida. Eu acho que a área que pode ficar mais prejudicada né, nessa sombra do arquétipo da sereia é a sua vida financeira e a sua vida profissional. Porque todas as suas áreas vão ser afetadas quando você ativa um arquétipo, quando você vive um arquétipo. E o mais afetado vai ser a sua vida profissional e a sua vida financeira. Porém, em contrapartida, a sua vida amorosa vai estar com muitos pretendentes, com muitos contatinhos, muito movimentada. Então, você não vai conseguir lidar com todas essas demandas, até porque para você lidar com a vida profissional e com a vida financeira, você precisa fazer movimentos. Você precisa ir, você precisa ter uma ação, não é só a lei de atração para fazer dinheiro, você precisa se movimentar. Então, esse aspecto sombra aqui do arquétipo da sereia, ele pode atrapalhar outras situações aí, outras áreas da sua vida, principalmente profissional e financeira. Porém, se você tem uma vida profissional, uma vida financeira ótima e tá precisando de uma movimentação aí, uma agitaçãozinha, né, um vucu-vucu aí na sua vida amorosa, na sua vida emocional, essa faceta sombra vai ser uma luz na sua vida. Como tudo é dual, né? Até a sombra pode ser a luz, né? Tem um ditado que fala que a medida, né, entre o veneno e o remédio está na dose, né? Na medida. Então, é isso. Usem com moderação. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.